Estar trabalhando, Isadora Brizola? O pessoal da concessionária de energia, porque muitas pessoas ainda continuam no apagão aqui em São Paulo, com informações ao vivo com o Marcelo Matos, que vai trazer pra gente quantas pessoas ainda continuam sem energia e os prejuízos gerados, né, por conta dessa situação. Matos, é com você, meu amigo. Bom dia, Tarso, a todos que nos acompanham no Morning Show. Eu estava acompanhando aí toda essa questão política, econômica que vocês estavam trazendo. Claro que uma operação como essa também desvia o foco, né? Muda, né, a pauta política, econômica. Talvez estivesse desfavorável para alguns setores, algumas pessoas. Então já é uma forma de mudar a pauta já na sexta-feira. Portanto, é esse assunto que vocês estão trazendo, um assunto tão importante que as emendas que precisam ter transparência. Afinal, o dinheiro é dos brasileiros, né? Nós que pagamos toda essa o Congresso, Supremo, enfim, todos aí o funcionalismo público. Mas como você dizia, né, e também há um choque também envolvendo a concessionária Enel, o ministro Alexandre Silveira, poucos entendem, né, a sua posição de renovar a concessão da Enel, que vai vencer lá em 28, mas ele quer antecipar essa renovação. Isso abriu um atrito muito grande aqui, as críticas do prefeito Ricardo Nunes, do governador Tarcísio de Freitas, que ontem defendeu mais uma vez a intervenção na Enel. É uma concessão federal, administrada justamente no âmbito federal, mas quem sofre é a população aqui da Grande São Paulo, principalmente capital. Vamos então ao último balanço que foi divulgado pela Enel. Somente aqui na capital, né, passou a tempestade, mas não veio a bonança para pelo menos 570 mil clientes, né? É bom a gente dizer, ponto de luz, um cliente, né? Então, quer dizer, a população pode ser muito maior. Então, clientes, 569 mil, ainda desde quarta-feira sem energia elétrica aqui em São Paulo. Juntando a Grande São Paulo, são 772 mil, né? Então, a gente falava dessa renovação, há uma cobrança muito grande, né? Porque os caminhões da Enel de manutenção foram vistos lá parados no pátio, houve todo o questionamento do prefeito Ricardo Nunes, essa cobrança, por que não houve, então, um empenho maior, essa resposta que nunca acontece. A gente sabe que nós tivemos aí a terceira maior marca em relação aos ventos, 98 km por hora, o estrago foi geral, mas isso desde o início da semana já havia esse boletim meteorológico, a gente sabia que ia ter muita chuva e depois muito vento, e toda essa questão já faz muito tempo que há uma reclamação dessa resposta da Enel, né? Então fica toda essa situação, esse debate político. O ministro quer renovar e antecipar a renovação. O prefeito, ele garante que o prefeito e o governador estão chorando, que não pode se transformar tudo isso numa discussão política. Já aqui em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes garantiu que ele indicou conselheiros para a Enel, o ministro Alexandre Silveira. Então toda essa situação é política também, é econômica, mas quem paga o pato é a população aqui de São Paulo. Em relação ao comércio, mais uma vez a repetição, a FEComércio avalia que pelo menos 1,5 bilhão já de prejuízo. Desde quarta-feira, muitos estabelecimentos ainda sem energia elétrica vão perder todo aquele material que está armazenado lá no freezer, pode correr o risco e tudo mais. É um prejuízo muito grande de fato. Então, a questão dos voos, hoje houve uma melhora, mas nós tivemos aí ontem, nós trouxemos ao vivo para vocês aí, congestionadíssimo o Aeroporto Internacional de São Paulo, o aeroporto de Congonhas, mas hoje Congonhas já tem uma situação mais tranquila, né, podemos dizer assim, com 3 voos que foram cancelados hoje em Congonhas. Então nós continuamos acompanhando árvores e mais árvores ainda caídas por São Paulo. Todo esse trabalho continua, mas infelizmente são quase 800 mil clientes, 10% dos clientes da Enel. E aquela coisa, você não tem alternativa, né? Se você tivesse alternativa para buscar uma outra empresa, uma outra fornecedora, mas você não tem. Você é cliente cativo, você paga direitinho, mas vai continuar a ficar sem luz aí. E não há uma previsão, portanto, ainda mais que possa indicar, vai ser daqui 1 hora, 2 horas, então a concessionária também não faz essa previsão. Vamos continuar acompanhando, daqui a pouco voltamos com mais informações ao vivo aqui na Jovem Pan. Retorno com você, Tarso. Valeu, Marcelo Matos, muito obrigado pelas informações. É impressionante também, né? Ontem a gente teve aqui o representante da Enel dizendo que eles estão trabalhando e tudo, só que não quis dar prazos pra gente. A gente perguntou várias vezes para ele. E uma outra situação também que tem ocorrido, até 2 boletins de ocorrência foram registrados, denúncias tanto em Diadema, na Grande São Paulo, de funcionários terceirizados da Enel querendo cobrar propina para religar a energia. Algumas pessoas até relataram que pagaram entre R$ 1.000 até R$ 2.500. Tudo isso
foi registrado até na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Um funcionário de uma empresa parceira da Enel foi levado para a delegacia pelo subprefeito da região, o Rafael Manitoga, né? Após admitir ali que realizou bico e cobrou. Bico, né? Bico. Detalhe, bico. Ele falou que fez um bico e cobrou R$ 2.500 para religar a energia de um endereço na região. Nós temos até um trecho dessa conversa e vamos exibir agora. Estava desligada a energia. Desligado no operativo. Aí eu peguei e falei, meu, ó, papiaria por canto. Ele falou, não, pode fazer. Aí eu fui lá e pra cá fazer muito. Quero aqui. Entendi. Aí eu fiz aqui, aí eu falei, mano, vem lá pra pagar pra mim, senão eu vou saber que tava. Aí ele mandou, eu paguei aqui, então eu não te mostrava. Ele falou, esse serviço aqui que você fez aqui era obrigação sua fazer. Ele falou, vem assim pra mim. Mas quanto que tinha que pagar? Não, tinha falado pra ele, aí, no conector, era 2,5. 2,5 para religar o conector. 2,5 para religar o conector, né? Porque precisa ter uma certa quantia aí para religar o serviço, tudo. É um absurdo que a gente vive no nosso país. É um absurdo. Né? E imagina quantas casas, né? Foi 1,5 milhão de casas. Não, no começo lá 2,2 milhões, aí depois passou para 1 milhão e 500 mil imóveis, né? Não são pessoas. E agora a informação, né, trazida pelo Marcelo Matos, mais de 800 mil pessoas. Na verdade, pessoas não. Imóveis, domicílios com a energia desligada. Quem vai primeiro, né? Aí começa a surgir realmente aquela coisa que a gente falou, burocracia, corrupção ligada diretamente, né? E como tem tantas casas assim sem luz, vai surgir casos como esse. A gente tá no Brasil, né? Inclusive a Polícia Civil está investigando já essa situação, disse que está apurando e vai chegar aos responsáveis por esse esquema de corrupção. Mas o grande responsável é a incompetência da Enel, né? Exatamente. Porque se houvesse a religação com a velocidade necessária, não haveria espaço para surgirem esses casos de corrupção de terceirizados cobrando valor por fora. Isso é justamente resultado do caos, de um plano de resiliência que não está funcionando e de um plano de contingência que está muito longe da eficiência necessária. O que é surreal, pensando no tamanho que tem em São Paulo e pensando que toda vez que tem uma intercorrência climática minimamente fora do normal, a gente tem esses casos de blackout com horas e horas de energia faltando para as pessoas. Ontem foi ainda falado que foi colocado 3 mil pessoas na rua para tentar resolver o problema, né, de um dia para o outro, mas é uma matemática básica. Se você fizer 3 mil por 2 milhões de clientes, a gente está falando de 0,15%. Você não tem nem 1% ali de funcionário para atender o tanto de cliente que tem. Por isso que a gente está entrando 48 horas agora e ainda metade ali, praticamente um terço, ainda está sem luz. Além do fato de que muito da discussão que existe agora nesse momento, a gente estava conversando sobre isso, né, mano? Dessa questão da responsabilidade, porque existe a responsabilidade da Enel, mas quando a gente vê a coisa na prática, acontece o fato de que, poxa, a árvore caiu, a árvore é uma responsabilidade da prefeitura. Então a prefeitura tem que ir lá tirar a árvore, e a prefeitura é uma parte estatal, a Enel é uma parte privada. Então são duas partes que não se comunicam, e aí fica aquele toma lá da cá, e quem sai prejudicado é sempre a gente que tá aí, 50 horas seguidas sem luz. Então essa discussão, acho que ela é interminável toda vez que tem um temporal aqui em São Paulo, e nem nós sabemos responder, né? Quem deveria realmente ficar responsabilizado aí? Pelo menos a comunicação entre partes deveria acontecer de maneira direta para pensar ali na população de São Paulo.